Meu filho me chamou de pedinte louca na frente de 150 pessoas num prédio da Faria Lima e mandou os seguranças me arrastarem para fora. O pior? Ele sabia exatamente quem eu era. Sabia que eu tinha pegado 2 conduções para chegar até ali. Sabia que dentro da minha sacola térmica tinha o bolo de fubá que ele comia toda semana quando morava comigo. E mesmo assim, olhou nos meus olhos e gritou: "Tirem essa mulher daqui!" Eu estava ali parada no meio daquele lobby de mármore, com o piso tão brilhante que dava para ver meu reflexo distorcido, quando ele desceu do elevador. Eu acenei. Sorri. Levantei a sacola para mostrar que tinha trazido o bolo. E aí vi a cara dele mudar. Não foi surpresa. Foi pânico, foi nojo, foi vergonha. Ele estava com 2 homens de terno. Um deles perguntou: "Quem é a senhora, Rick?" "Rick. Meu filho se chama Ricardo. Ricardo da Silva." Mas agora era Rick. Rick Silva, como estava escrito naquela plaquinha de metal dourado pendurada no pescoço dele. Foi quando ele falou, alto, para todo mundo ouvir: "Tirem essa mulher daqui. É aquela pedinte louca que fica rondando o prédio. Já falei que não tenho trocado. Segurança, levem ela agora." O segurança veio. Um homem grande, negro, de uniforme azul marinho. Ele segurou meu braço com cuidado, sabe? Com uma delicadeza que meu próprio filho não teve. E sussurrou baixinho: "Desculpa, tia. Ordens são ordens." Eu tentei falar. Tentei dizer filho, mas a palavra não saiu. Ficou presa ali, na garganta, junto com o choro que eu estava segurando. Ricardo me cortou antes que eu conseguisse. "Não me chame de filho, sua doente. Sai daqui." Foi aí que eu chorei. Não de tristeza ainda, sabe? Foi de choque. De não acreditar que aquilo estava acontecendo. As pessoas paravam para olhar. Recepcionistas atrás do balcão de granito preto. Executivos saindo para as catracas de vidro. Todo mundo vendo. Todo mundo julgando. Comenta aí de qual cidade você está vendo isso. Mas deixa eu voltar para o começo. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele lobby. Como eu cheguei naquele dia. Como eu cheguei a ser a mãe que um filho chama de louca na frente de estranhos. Tudo começou 3 semanas antes. Numa terça-feira de manhã, 7h15 da manhã, quando o Banco Bradesco me ligou. Eu estava na cozinha tomando café com pão com margarina. A casa estava silenciosa. Moro sozinha desde que o Ricardo saiu, faz uns 6 anos. Casa pequena, 2 quartos, na Penha, zona leste de São Paulo. Comprada com muito suor, quitada com muito sacrifício. Minha e de mais ninguém. O telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas atendi. "Alô? Bom dia, Dona Maria de Lourdes da Silva?" "Sim, sou eu. Aqui é do setor de cobrança do Bradesco. A senhora tem um empréstimo consignado em atraso há 2 meses. Valor total da dívida, R$ 23.480. Se não regularizar até o dia 28 deste mês, vamos acionar a justiça." Meu estômago embrulhou. R$ 23.480. Eu sabia da dívida. Claro que sabia. Era eu quem pagava R$ 1.500 por mês para tentar quitar aquela bomba. Mas eu tinha atrasado. 2 vezes, porque a conta de luz veio R$ 212 em janeiro, a mais alta do ano. Porque o remédio da pressão subiu de 87 para R$ 123. Porque a vida não espera, sabe? "Eu tô pagando", falei, tentando manter a voz firme. "Pago todo mês." "Sim, senhora, mas com 2 meses de atraso, o contrato permite que a gente cobre o valor total à vista. A senhora tem como quitar?" R$ 23.000. Eu tinha R$ 340 na poupança. "Não", respondi. "Não tenho." "Então a senhora precisa regularizar os 2 meses atrasados até sexta-feira. R$ 3.000. Caso contrário, vamos prosseguir." R$ 3.000 até sexta. Eu ganhava R$ 3.800 por mês. Aposentadoria de professora, R$ 2.600. Pensão do meu falecido marido, R$ 1.200. Somava R$ 3.800. Eu gastava R$ 2.000 em contas, remédios, feira, pagava R$ 1.500 da dívida. Sobrava R$ 300 para emergências, para vida, para existir. 3.000 até sexta era impossível. Desliguei o telefone e fiquei ali,
sentada na cadeira de fórmica da cozinha, olhando para o pão que eu não conseguia mais comer. A casa estava silenciosa demais. O relógio da sala fazia aquele tic-tac irritante. Lá fora, os vizinhos já tinham começado o dia. Ouvia o portão do seu Manuel rangendo, a moto do Jorge acelerando. Eu precisava de ajuda. E só tinha uma pessoa que podia me ajudar. A pessoa que tinha me colocado naquela situação. Meu filho. Por que aquele empréstimo de 23 mil reais? Não era meu, era dele, do Ricardo. Ele tinha me pedido 5 anos atrás para fazer o empréstimo consignado no meu nome. Disse que era urgente, que era para uma oportunidade de investimento, que ia me devolver em 6 meses. 5 anos depois, eu ainda estava pagando. Peguei o celular, procurei o nome dele nos contatos. Ricardo, filho. Liguei. Chamou 4 vezes. Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Filho, preciso falar com você. É urgente. Sobre o empréstimo. 2 marquinhas azuis. Visualizado. Nenhuma resposta. Esperei. 1 hora, 2 horas. Nada. Liguei de novo às 10 da manhã. Caixa postal. Às 11h30, ele mandou mensagem. Mãe, tô em reunião importante. Depois eu ligo. Depois nunca chegava. Eu sabia. Conhecia esse depois de cor. Era o mesmo depois de quando eu pedia para ele vir almoçar. O mesmo depois de quando eu perguntava se ele estava bem. O mesmo depois que virou 3 meses sem visita. Mas dessa vez eu não podia esperar. Tinha 4 dias para arrumar 3 mil reais ou perder tudo. Então eu fiz uma coisa que nunca tinha feito. Decidi ir até ele. Pessoalmente, no trabalho. O Ricardo trabalhava num prédio grande na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Eu sabia porque ele tinha me contado uma vez, há muito tempo, quando ainda conversava comigo. Diretor de novos negócios da Humberto Capital Partners. Era o cargo. Eu não entendia bem o que era, mas sabia que ele ganhava bem. Muito bem. 18 mil reais por mês, mais bônus. 18 mil. 6 vezes o que eu ganhava. E ele não conseguia me ajudar com 3. Na quarta-feira de manhã, eu me arrumei. Coloquei a calça jeans preta que uso para sair. A blusa florida que comprei no Brás faz 2 anos. A sandália rasteira marrom, a única sem remendo. Passei batom. Prendi o cabelo num coque. Olhei no espelho. Uma senhora de 62 anos, cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos. Mãos ásperas de quem lavou muita roupa, esfregou muito chão, segurou muita vassoura. Eu não parecia rica, não parecia importante, mas parecia digna, limpa, respeitável. Peguei a pasta preta velha onde eu guardava os documentos. Dentro, os comprovantes do empréstimo, os boletos, os extratos mostrando os 1.500 reais saindo todo mês. 5 anos de comprovantes, 60 pagamentos. Fiz as contas na hora. 1.500 vezes 60. 90 mil reais. 90 mil reais que eu tinha pago por uma dívida que não era minha. E coloquei o bolo. Tinha feito de madrugada, quando não consegui dormir de tanta preocupação. Bolo de fubá com goiabada, o preferido dele. Aquele que ele comia toda semana quando morava comigo. Que ele pedia toda vez que vinha me visitar nos primeiros anos. Coloquei num pote de plástico transparente. Embrulhei num paninho de prato limpo. Botei na sacola térmica azul. Porque ainda era minha mãe, sabe? Ainda achava que se eu levasse o bolo, se eu fosse carinhosa, se eu mostrasse que me importava, ele ia me ouvir. Ia me ajudar. Ia lembrar que eu era a mãe dele. Saí de casa às 11h30. Andei até o ponto de ônibus. O sol de março estava forte. 32 graus. Esperei 15 minutos até o ônibus chegar. Lotado. Fui em pé, segurando na barra de ferro quente, a sacola térmica pendurada no braço. Desci no metrô Penha. Peguei a linha vermelha até a Sé. Troquei para a linha amarela. Desci na Faria Lima. Subi as escadas porque o elevador estava quebrado. 62 anos, joelho doendo, subindo degrau por degrau. Saí na rua. E quase me perdi, porque a Faria Lima não é como a Penha, sabe? É outro mundo. Prédios enormes de vidro espelhado, carros importados parados na frente.
Gente de terno entrando e saindo, mulheres de salto alto, maquiagem perfeita, bolsa de marca. Eu, com minha sacolinha térmica e minha sandália gasta, perguntei para um segurança na rua onde ficava o edifício Humberto Tower. Ele apontou. 3 quadras para cima. Caminhei. O sol queimava, suava. A sacola pesava. O coração batia rápido, não sei se de cansaço ou de nervosismo. Quando cheguei na frente do prédio, parei. Era gigante. Vidro azul escuro do chão até o céu. Porta giratória automática. Tapete vermelho na entrada. Seguranças de terno preto na porta. Um letreiro dourado. Humberto Tower. Corporativo AAA. Respirei fundo. Entrei. O lobby era do tamanho da minha casa inteira. Piso de mármore branco com veios pretos, brilhando tanto que dava para ver o reflexo das luminárias de cristal no teto. Ar-condicionado gelado. Cheiro de perfume caro e limpeza química. Tinha um balcão enorme no centro, redondo, com 4 recepcionistas. Todas mulheres jovens, bonitas, de blazer azul marinho. Cabelo preso impecável. Unha feita. Eu me aproximei. A moça mais perto levantou os olhos. Me olhou de cima a baixo. Rápido. Daquele jeito que você olha e já julga. Pois não? A voz era educada, mas fria. Bom dia. Eu preciso falar com o Ricardo Silva. Ele trabalha aqui, diretor de novos negócios. A senhora tem agendamento? Não, mas sou mãe dele. É uma emergência. Ela hesitou. Olhou para outra recepcionista. De volta para mim. Qual o nome da senhora? Maria de Lourdes da Silva. Ela digitou no computador. Pegou o telefone. Discou. Esperou. Oi, Ricardo. Tem uma senhora aqui na recepção. Diz que é mãe do senhor. Maria de Lourdes. Pausa. Ela olhou para mim. De volta para o telefone. Entendi. Obrigada. Desligou. Ele vai descer para falar com a senhora. Pode aguardar ali. Apontou para um sofá de couro branco no canto. Obrigada. Fui até o sofá. Sentei. A sacola no colo. As mãos suadas, o coração disparado. Fiquei esperando. 5 minutos, 10, 15. Até que o elevador se abriu. E ele saiu. Meu filho. Ricardo. Terno azul marinho de corte perfeito. Camisa branca engomada. Gravata listrada. Sapato preto brilhando. Cabelo cortado com máquina nas laterais. Gel na frente. Relógio dourado no pulso. Aquela plaquinha de metal com o nome no pescoço. Rick Silva, diretor. Ele estava bonito, bem-sucedido. Parecia uma dessas pessoas de revista, sabe? De propaganda de banco. Mas não estava sozinho. Vieram 2 homens com ele, ternos também, mais velhos. Um deles falava, ria, batia no ombro do Ricardo. Eles vinham em direção à porta. Iam almoçar, eu percebi. E então ele me viu. Eu levantei, acenei, sorri. Levantei a sacola. Oi, filho, trouxe bolo. E a cara dele mudou. Não foi felicidade, não foi surpresa, foi horror. Ele parou no meio do lobby. Os 2 homens pararam com ele. Um deles olhou para mim, depois para o Ricardo. Quem é a senhora, Rick? E aí ele fez. Aí ele disse aquelas palavras que eu nunca, nunca vou esquecer. Tirem essa mulher daqui. É aquela pedinte louca que fica rondando o prédio. Já falei que não tenho trocado. Segurança, levem ela agora. O tempo parou. Eu não entendi. Não podia ter entendido. Ele estava falando de mim? Ele estava me chamando de pedinte? Filho, consegui sussurrar. Não me chame de filho, sua doente. Sai daqui. 2 seguranças vieram correndo. Um deles, o homem negro de uniforme azul, pegou meu braço, delicado, mas firme. Vamos, tia. A senhora precisa sair. Mas eu sou mãe dele. Tia, por favor, não dificulta. Ele estava olhando nos meus olhos, com pena, com vergonha alheia. Ricardo já tinha dado as costas. Estava saindo. Os 2 homens de terno olhavam para trás, curiosos, rindo baixinho. Eu comecei a chorar. Ali mesmo, no meio daquele lobby enorme, com 150 pessoas olhando. O segurança me puxava devagar. Eu deixei. Não tinha força para resistir.
A sacola térmica balançava no meu braço. O bolo dentro. A gente estava quase na porta. E então outra voz cortou o silêncio. Professora Lourdes? Todos pararam. Eu, o segurança, as recepcionistas. Ricardo congelou no lugar, a mão na porta giratória. Um homem tinha acabado de entrar. Alto, cabelo grisalho, terno cinza elegante. Uns 65 anos. Ele estava olhando direto para mim, com um sorriso no rosto. Professora Lourdes, é a senhora? Eu piscava, confusa. Quem era aquele homem? Ele se aproximou, rápido. Ignorou todo mundo. Veio direto até mim. Professora, a senhora não lembra de mim? Betinho, Humberto dos Santos. A senhora foi minha professora da 2ª série em 1985. Betinho. Humberto. O menino magrinho, de uniforme remendado, que sentava na primeira fileira porque não enxergava bem o quadro. O menino que faltava aula porque não tinha tênis. O menino para quem eu tinha comprado um par de tênis com o meu salário escondido, para que ele não desistisse da escola. Betinho, murmurei. Sim, ele sorriu largo. Professora, que alegria te ver. O que a senhora está fazendo aqui? Foi quando eu percebi. A plaquinha no pescoço dele não dizia só Humberto dos Santos. Dizia Dr. Humberto dos Santos, CEO e fundador. Humberto Capital Partners. Fundador. Dono do prédio, chefe do Ricardo. E ele estava olhando para o segurança, franzindo a testa. Por que vocês estão tirando a professora daqui? O segurança engoliu seco. Olhou para o Ricardo. De volta para o Humberto. O senhor Ricardo mandou, doutor. Disse que ela era uma pedinte que fica rondando. Humberto virou a cabeça. Devagar. Olhou para o Ricardo. Ricardo estava branco, paralisado, os olhos arregalados. Ricardo? A voz de Humberto era calma, baixa, mas tinha um peso, uma autoridade. Você mandou tirar essa senhora daqui? Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sabia que o senhor conhecia ela. Eu não perguntei se você sabia. Humberto deu um passo na direção dele. Eu perguntei se você mandou tirar ela daqui chamando de pedinte louca. Silêncio. Responda, Ricardo. Sim. A voz saiu fraca, trêmula. Humberto olhou para mim, depois para o Ricardo, depois para mim de novo. Professora, a senhora pode me acompanhar, por favor? Por favor. Ele ofereceu o braço, como um cavalheiro. Eu olhei para ele, para Ricardo, de volta para ele, e aceitei. Humberto me guiou para o elevador. Ricardo ficou para trás, congelado, os 2 homens de terno ao lado, olhando sem entender nada. Ricardo! Humberto chamou sem olhar para trás. Você também. Suba, agora. A gente entrou no elevador. Eu, Humberto, e 30 segundos depois, Ricardo. Ele entrou de cabeça baixa. Não olhou para mim. As portas se fecharam. Silêncio. Eu olhava para os números subindo. 5, 10, 15, 20. Parou no 23, último andar. As portas se abriram. Por aqui, professora. Humberto me levou por um corredor enorme, piso de madeira escura, quadros modernos nas paredes, portas de vidro com nomes, diretoria financeira, diretoria jurídica, presidência. Ele parou na porta da presidência, abriu. Entre, por favor. Entrei. A sala era do tamanho da minha casa, janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. Mesa enorme de madeira maciça, sofás de couro, estante de livros, uma mesa de centro com um jogo de xícaras de porcelana branca e dourada. Humberto puxou uma cadeira para mim, na frente da mesa dele. Senta, professora. Por favor. Sentei. A sacola térmica ainda no colo. Ricardo entrou atrás. Ficou em pé, perto da porta, como um menino sendo chamado para a diretoria. Humberto se sentou atrás da mesa, cruzou as mãos, olhou para mim. Professora, me perdoa a situação. Me explica uma coisa. O que a senhora veio fazer aqui hoje? Respirei fundo. Vim trazer uns papéis para o Ricardo assinar e pedir ajuda. Que tipo de ajuda? Abri a pasta, tirei os documentos, coloquei na mesa. Tem um empréstimo,
R$ 23.000. Tá no meu nome, mas foi ele quem pediu. Há 5 anos. Falou que ia devolver. Não devolveu. Eu pago 1.500 por mês desde então. Atrasei 2 meses. O banco vai cobrar tudo à vista. Eu não tenho. Humberto pegou os papéis. Leu, devagar. Os olhos dele iam de uma linha para outra. Olhou para o Ricardo. Isso é verdade? Ricardo não respondeu. Eu perguntei se isso é verdade. Sim, um sussurro. Você pediu R$ 23.000 para sua mãe e não devolveu? Eu estava numa situação difícil na época. Você ganha R$ 18.000 por mês, Ricardo. Eu tenho gastos. Gastos. Humberto repetiu a palavra, como se tivesse gosto ruim. Você mora num apartamento no Itaim que custa 7.000 de aluguel. Dirige um Audi A5 financiado em 2.400 por mês. Paga R$ 900 de academia, 1.200 de restaurantes e não tem R$ 3.000 para devolver para a mãe que te criou? Silêncio. Humberto se levantou. Devagar. Caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Mãos para trás. Sabe, professora, eu lembro de tudo. Do dia que a senhora me comprou aquele tênis, que chute azul, número 34. A senhora disse que era da campanha da escola, que tinham sobrado uns pares. Mas eu sabia que não era verdade. Eu vi o recibo caído da bolsa da senhora. R$ 56. Metade do salário de professora na época. Ele virou. A senhora me salvou, professora, porque sem aquele tênis eu ia desistir. Minha mãe era lavadeira, a gente não tinha nada, e a senhora, que também não tinha nada, dividiu comigo. Os olhos dele brilhavam. Eu construí essa empresa pensando nisso, em retribuir, em ser o tipo de pessoa que ajuda, que levanta quem precisa. Ele olhou para o Ricardo. E aí eu contrato um diretor que chama a própria mãe de pedinte louca na frente de todos os nossos clientes, dos nossos parceiros, da nossa equipe. Ricardo engoliu seco. Doutor Humberto, eu posso explicar? Não. A voz dele cortou. Seca. Não pode. Porque não existe explicação. Um homem que tem vergonha da mãe que limpou o chão para ele estudar, que suja o nome dela para proteger a imagem inventada que ele criou de si mesmo, esse homem não serve para cuidar do dinheiro dos meus clientes. Porque se ele trai a própria mãe, vai trair qualquer um. Doutor, por favor. Você está demitido, Ricardo. O silêncio foi absoluto. Demitido, efeito imediato. Vai pro RH agora, devolve o crachá, pega suas coisas. Não quero você nesse prédio amanhã. Ricardo ficou branco, depois vermelho. Os olhos encheram de lágrima. Doutor, é minha carreira, meu currículo. Eu não vou conseguir. Deveria ter pensado nisso antes. Mãe! Ricardo se virou para mim, desesperado. Mãe, fala para ele, por favor, fala que foi mal entendido, fala alguma coisa. Olhei para ele. Meu filho. O menino que eu embalei no colo quando tinha cólica, que eu acordava de madrugada para fazer mamadeira, que eu carreguei nas costas quando teve febre, o menino que eu vesti com roupa de brechó para poder pagar cursinho, que eu dei minha aliança de casamento para poder mandar pro intercâmbio, que eu limpei banheiro de madame para poder pagar faculdade particular, e que tinha acabado de me chamar de louca. Você disse lá embaixo, falei devagar, que não tinha mãe, que eu não era mãe de ninguém. Eu não quis dizer. Eu acredito em você, filho. Levantei, peguei minha sacola. Se você disse que não tem mãe, então não tem mesmo. Saí da sala. Humberto me acompanhou. Deixou Ricardo para trás, chorando. No elevador, ele me entregou um cartão. Professora, eu vou quitar essa dívida. Amanhã de manhã, o banco vai receber a transferência. E não é caridade. É pagamento atrasado, com juros compostos daquele par de tênis. Senhor Humberto, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Porque a senhora merece, e porque eu devo isso à senhora há 40 anos. As portas se abriram no térreo. Ele me acompanhou até a porta. Todo o lobby olhava. Sussurros. Obrigada, Betinho, murmurei. Obrigada à senhora, professora. Saí. Caminhei até o ponto de ônibus. Sentei no banco de metal quente. A sacola no colo. Abri.
O bolo de fubá estava ali, inteiro, intacto. Ninguém tinha comido. Comecei a chorar. Ali mesmo, no ponto de ônibus, com gente passando. Chorava, mas não sei se era de tristeza ou de alívio, porque pela primeira vez em 5 anos eu não devia nada para ninguém, mas tinha perdido meu filho. Cheguei em casa, era quase 5 da tarde. A viagem de volta foi um borrão. Metrô lotado, ônibus lotado, eu ali no meio de tanta gente, mas me sentindo completamente sozinha. Quando abri o portão da casa, o Jorge, meu vizinho, estava lavando a moto na garagem dele. E aí, dona Lourdes, passou bem? Forcei um sorriso. Passei, Jorge. E você? Na luta, né? A senhora tá com uma cara cansada. Tá tudo bem? Tô sim, filho. Só cansaço mesmo. Entrei. Fechei a porta. Encostei as costas nela e escorreguei até sentar no chão. E aí eu chorei de verdade. Aquele choro que vem de dentro, sabe? Que dói no peito, que corta a respiração, que faz a gente dobrar ao meio. Chorei pelo filho que eu perdi, não para a morte, que seria mais fácil de aceitar, mas para a vergonha, para a ambição, para a mentira. Fiquei ali uns 20 minutos, até não ter mais lágrima. Levantei. Fui pro banheiro. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Os olhos inchados, vermelhos. Rugas pareciam mais fundas. Fui pra cozinha. Tirei o bolo da sacola. Coloquei em cima da mesa. Cortei um pedaço. Comi sozinha. Tava bom. Fofinho. Com aquele gostinho de fubá e goiabada derretida. Mas não tinha gosto de nada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando pro teto, repassando tudo na cabeça. A cara dele quando me viu. O jeito que ele falou. Pedinte louca. Como se eu fosse nada. Como se tudo que eu tinha feito não valesse nada. Peguei o celular. 3 da manhã. Abri o WhatsApp. Lá estava ele, Ricardo Filho, online. 3 da manhã, e ele estava acordado também. Fiquei olhando, esperando. Será que ele ia mandar mensagem? Pedir desculpa? Explicar? O status mudou para digitando. Meu coração acelerou. Depois parou. Nada veio. Digitando de novo. Parou. Ele estava lá, tentando escrever alguma coisa, mas não conseguia. Fechei o aplicativo. Desliguei o celular. Tentei dormir. Quinta-feira de manhã, acordei com o sol entrando pela janela. 7h20. Tinha dormido umas 3 horas, no máximo. Fui fazer café. A rotina ajuda, sabe? Pegar o coador, o pó, ferver a água. Gestos automáticos que não exigem pensar. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração apertado. Alô? Dona Maria de Lourdes? Sim? Aqui é do Bradesco. Estamos ligando para informar que o débito da senhora, no valor de R$ 23.480, foi quitado integralmente ontem, às 19h43. A senhora não tem mais nenhum valor pendente conosco. Fechei os olhos. Obrigada. Tenha um bom dia, senhora. Desliguei. Era verdade, então. O Humberto tinha feito mesmo. Tinha quitado tudo. R$ 23.000. Sumidos, assim. Sentei na cadeira da cozinha. Olhei para o extrato que eu tinha deixado em cima da mesa. Peguei uma caneta. Escrevi em cima. Quitado. 20/03/2024. Respirei fundo. Pela primeira vez em 5 anos, os R$ 1.500 da parcela iam ficar comigo. 1.500 que eu podia usar para consertar o chuveiro que estava com a resistência queimada. Para trocar a geladeira que fazia aquele barulho estranho. Para guardar. Para viver. Mas a sensação não era de felicidade. Era estranha. Vazia. Porque eu tinha me acostumado a carregar aquele peso. E agora que ele tinha ido embora, eu não sabia o que fazer com o espaço que sobrou. Passei o dia arrumando a casa. Limpeza pesada. Daquelas que a gente faz para não pensar. Esfreguei o chão da cozinha. Tirei tudo do armário e limpei as prateleiras. Lavei as janelas. Às 2 da tarde, o celular tocou. Número desconhecido de novo. Alô? Dona Lourdes? Voz de mulher, jovem. Sim. Aqui é da Humberto Capital Partners. O Dr. Humberto pediu para entrar em contato com a senhora. Ele gostaria de convidá-la para um almoço amanhã, sexta-feira,
às 12h30. A senhora tem disponibilidade? Fiquei sem saber o que dizer. Eu tenho sim. Perfeito. O motorista vai buscar a senhora em casa às 11h45. Pode confirmar o endereço? Dei o endereço. Ela anotou. Agradeceu, desligou. Um almoço com o Humberto, o dono da empresa. Fui até o guarda-roupa. Abri. Olhei minhas roupas. 3 calças, 5 blusas, 2 vestidos que eu usava para ir na igreja. Uma saia preta de quando ia em reunião de pais na escola, há 10 anos. Nada parecia certo para um almoço com um empresário. Pensei em ligar para ele, recusar, dizer que não era necessário. Mas aí lembrei da cara dele ontem, do jeito que ele tinha me tratado. Com respeito, com carinho. Decidi ir. Sexta-feira, 11h30 da manhã, eu estava pronta. Saia preta, blusa branca, a sandália boa que eu tinha reservado. Passei batom, prendi o cabelo. Às 11h45 em ponto, um carro preto parou na frente de casa. Um motorista de terno desceu, abriu a porta de trás para mim. Dona Lourdes? Sou eu. Por aqui, por favor. Entrei. O banco era de couro macio. Cheiro de carro novo, ar-condicionado gelado. O motorista dirigiu em silêncio. Saímos da Penha, pegamos a Radial Leste, entramos na Zona Sul. 25 minutos depois, paramos na frente de um restaurante. Fachada de vidro, toldo vermelho, nome em letra cursiva dourada, Le Jardin. O motorista abriu a porta, desci. Um homem de colete preto me recebeu na entrada. Dona Lourdes? Sim. O Dr. Humberto já está à mesa, por aqui. Entrei. O restaurante era lindo. Mesas com toalha branca, flores frescas no centro, taças de cristal. Pouca gente. Silencioso. O homem me levou até uma mesa perto da janela. Humberto estava lá, de pé, esperando. Professora? Ele abriu um sorriso largo. Que alegria que a senhora veio. Me puxou a cadeira. Sentei. Espero que o caminho tenha sido tranquilo. Foi sim, obrigada. Ele se sentou. Acenou para um garçom que veio correndo. Vinho, professora? Ah, não, obrigada. Não bebo. Suco, então? Limonada? Limonada tá bom. 2 limonadas, por favor. O garçom anotou e saiu. Humberto se inclinou para frente, mãos cruzadas na mesa. Professora, eu queria agradecer por ter vindo. Eu sei que depois do que aconteceu, não precisa agradecer. E obrigada por ter quitado a dívida. O senhor não precisava. Precisava sim. Aquilo não era dívida sua. E... Ele parou. Escolheu as palavras. Eu queria conversar sobre o Ricardo. Meu estômago apertou. Ele me procurou ontem, à noite, depois que saiu do RH. E o que ele disse? Que tinha cometido o pior erro da vida dele, que estava desesperado, que queria uma chance de falar com a senhora. Olhei para a mesa, para a toalha branca impecável. Eu mandei ele ir embora, continuou Humberto. Falei que não era comigo que ele tinha que se desculpar, era com a senhora. Ele não mandou mensagem, não ligou. Eu sei, acho que ele tem medo, ou vergonha, ou os dois. O garçom trouxe as limonadas, geladas, com rodela de limão na borda do copo. Humberto esperou ele se afastar. Professora, eu não estou aqui para defender o Ricardo. Longe disso. O que ele fez foi imperdoável, mas eu cresci sem pai. Minha mãe criou eu e meus 3 irmãos sozinha. Lavava roupa para os outros, ganhava R$ 80 por mês. E mesmo assim, nunca deixou a gente passar fome. Ele pegou o copo, deu um gole. Quando eu fiquei rico, minha mãe já tinha morrido. Eu não pude retribuir, não pude agradecer. E isso me corrói até hoje. Olhei para ele. Os olhos dele estavam marejados. Então eu olho para o Ricardo e penso, ele ainda tem a mãe, ainda tem tempo. Mas só se a senhora quiser dar esse tempo. Eu não sei se eu consigo, seu Humberto. Ele me machucou demais. Eu sei, e a senhora não tem obrigação nenhuma de perdoar. Mas, se um dia a senhora quiser conversar com ele, pode ser aqui, no terreno neutro, com alguém de testemunha. Por que o senhor está fazendo isso? Ele sorriu.
triste. Porque eu devo tudo para a senhora e porque eu quero acreditar que as pessoas podem mudar, mesmo quando elas não merecem a chance. Almoçamos. Ele pediu um prato com peixe grelhado e legumes. Eu, um risoto de fungo que era a coisa mais gostosa que eu tinha comido na vida. Conversamos sobre a vida, sobre os velhos tempos, sobre a escola onde eu lecionava, que tinha fechado há 15 anos, sobre os alunos, muitos que eu nem lembrava mais o nome. Ele lembrava de tudo, do recreio, da merenda, da professora de educação física que gritava demais. Rimos. Muito. E por um momento esqueci da dor. Às 2h30, o motorista me trouxe de volta. Cheguei em casa me sentindo estranha. Mais leve, mais confusa. Será que eu devia dar uma chance para o Ricardo? Será que ele realmente estava arrependido? Ou era só medo de perder o status, o emprego, a vida que ele tinha construído em cima de mentiras? Não sabia. Sábado passou, domingo passou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Na segunda-feira de manhã, 9h10, o interfone tocou. Atendi. Alô? Mãe? Congelei. Mãe, sou eu, Ricardo. Tô aqui no portão. Posso entrar? Fui até a janela da sala. Olhei para a rua. Ele estava lá, do lado de fora do portão de ferro, sem o terno. Calça jeans, camisa polo branca, tênis. Parecia menor, mais humano. Mãe, por favor, só 5 minutos. Eu preciso falar com a senhora. Fiquei parada, olhando. Mãe? Desliguei o interfone. Fiquei observando pela janela. Ele ficou ali, parado, uns 10 minutos. Depois entrou no carro, um Uber. Não era o Audi dele. Foi embora. Na terça, tocou de novo. Mesma hora, 9h10. Mãe, sou eu. De novo. Sei que a senhora não quer falar comigo. Eu entendo, mas eu vou continuar vindo, todo dia, até a senhora aceitar conversar. Desliguei. Quarta, mesma coisa. Quinta, mesma coisa. Sexta, ele tocou o interfone. Eu atendi, mas não falei nada. Mãe, eu perdi tudo. Perdi o emprego. Perdi o apartamento. Tive que devolver o carro. Tô morando num hotel vagabundo na Muca, pagando R$ 200 a diária. Meu dinheiro tá acabando. Silêncio. Mas não é por isso que eu tô aqui. Não tô pedindo dinheiro. Não tô pedindo para morar na casa da senhora. Só quero pedir desculpa. Olhando nos olhos da senhora. Uma vez. E se depois disso a senhora nunca mais quiser me ver, eu vou embora. Eu juro. Desliguei. Fiquei pensando a semana inteira. Será que eu devia ouvir? Será que eu estava sendo dura demais? Ou será que eu estava sendo mole demais de considerar? Liguei para o Humberto. Ele tinha me dado o celular pessoal dele no almoço. Professora, tudo bem? Tudo, seu Humberto. Desculpa incomodar. Imagina, fala. É sobre o Ricardo. Ele está vindo aqui todo dia, pedindo para conversar. E a senhora quer conversar com ele? Não sei. Tenho medo de ser fraca, de aceitar desculpa que não é de verdade. Posso dar uma sugestão? Pode. Conversa. Mas não aqui na casa da senhora, num lugar neutro. E leva alguém, uma amiga. Ou, se quiser, eu vou junto. O senhor faria isso? Claro, a senhora me ajudou quando eu era criança. Agora é minha vez. Concordei. No sábado seguinte, às 10 da manhã, eu e Humberto estávamos sentados numa padaria no Tatuapé. Mesa de fórmica branca, café com leite, pão na chapa. Ricardo chegou às 10h05. Quando ele me viu, parou. Olhou para o Humberto. De volta para mim. Mãe, senta, disse Humberto. Não era pedido, era ordem. Ricardo sentou. Olhei para ele de verdade pela primeira vez em 2 semanas. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, barba por fazer. A camisa estava amarrotada. O cabelo, que sempre estava impecável com gel, estava bagunçado. Fala, eu disse. Voz firme. Ele respirou fundo. Mãe, eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Não tem justificativa. Eu estava com vergonha. Vergonha da minha origem. Vergonha de ser da Zona Leste. Vergonha de ter mãe professora.
Eu queria tanto ser aceito naquele mundo, naquele grupo de gente rica, que eu inventei uma vida inteira falsa. Ele olhava para a mesa. Eu disse para os meus colegas que minha mãe tinha morrido quando eu era criança, que meu pai era empresário, que eu tinha crescido em Alphaville. Eu construí uma mentira tão grande que quando a senhora apareceu lá, eu entrei em pânico. Então você me chamou de louca. Sim. Lágrimas escorreram. Sim. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Eu olho no espelho e tenho nojo de mim. E por que eu deveria te perdoar? Ele levantou os olhos, vermelhos. Não deve. Eu não mereço. Mas eu tô te pedindo mesmo assim. Porque você é minha mãe. E porque pela primeira vez na vida eu entendi o que você fez por mim. O que eu fiz? Tudo. Voz quebrada. A senhora limpou o chão para eu poder ir para a faculdade, cara. Vendeu as suas joias para me mandar para o Canadá. Pegou empréstimo para me ajudar quando eu pedi. E eu nunca agradeci. Eu sempre achei que era meu direito. Que você tinha obrigação. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa. Agora eu tô morando num quarto de 2 metros quadrados. Tô comendo miojo. Tô procurando emprego e ninguém me liga de volta, porque a notícia do que eu fiz correu no mercado inteiro. E sabe a primeira coisa que eu pensei quando acordei hoje? O quê? Minha mãe sempre acordava às 5 da manhã para fazer marmita para mim antes de ir trabalhar. E eu nunca agradeci. Silêncio. Humberto observava. Quieto. Ricardo, eu disse devagar. Você quer que eu te perdoe porque você está arrependido? Ou porque você está fudido? Ele engoliu seco. Eu tô arrependido, de verdade. Mas admito que tá sendo mais fácil ver o valor das coisas agora que eu perdi tudo. Pelo menos ele foi honesto. Olhei para ele. Pro meu filho, o menino que eu carreguei na barriga, que eu ensinei a andar, que eu acordava de madrugada quando tinha pesadelo, e o homem que tinha me humilhado na frente de 150 pessoas. Eu não sei se eu consigo te perdoar agora, falei. Não sei se eu vou conseguir algum dia, mas eu vou te dar uma chance. Uma. Só uma. Ele levantou a cabeça. Você pode vir almoçar aqui em casa, aos domingos, 12h, mas tem regras. Que regras? Você come o que tiver. Não reclama. Não pede dinheiro emprestado. Não pede para morar comigo. Não mente. E se você escorregar uma vez só, acabou. Para sempre. Eu aceito. Eu juro que eu aceito. E mais uma coisa. O quê? Você vai me pagar de volta. Os 23 mil do empréstimo. Não agora. Mas quando você tiver condição. Nem que seja R$ 20 por mês. Mas vai pagar. Eu pago. Eu prometo. Promessa de filho eu não aceito mais. Quero contrato assinado. Olhei para Humberto. Ele acenou com a cabeça. Eu faço o contrato, disse Humberto. E assino como testemunha. Ricardo concordou, chorando. Levantei, peguei minha bolsa. Primeiro almoço é domingo que vem, 12h. Se atrasar, fica para fora. Saí da padaria. Humberto me acompanhou até o carro dele. A senhora fez a coisa certa, professora. Eu espero. Fez, porque amor não é aceitar tudo, é colocar limite, é ensinar que a ação tem consequência. Entrei no carro. Ele me levou para casa. No caminho, olhei pela janela, a penha passando, as casas simples, as ruas esburacadas, o comércio popular, minha quebrada, meu lugar. E pela primeira vez em muito tempo, não senti vergonha. Domingo chegou devagar. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Fiz café, sentei na cadeira da cozinha olhando para o relógio. 6h15. Será que ele ia vir mesmo? Ou era só desespero de momento, daqueles que passam quando a situação melhora um pouco? Levantei. Fui fazer comida, arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada de alface e tomate. A comida de domingo da casa. Nada de especial, nada de chique. 10h30, estava tudo pronto. Coloquei na mesa 3 pratos, um para mim, um para o Ricardo, um para o Humberto, que tinha perguntado se podia vir também, para garantir que tá tudo certo, ele disse. 12h menos 5, o interfone tocou. Alô? Mãe, sou eu. Apertei o botão.
O portão abriu com o rangido de sempre. Fui até a porta. Abri. Ricardo subia os 3 degraus da entrada. Trazia uma sacola plástica branca. Oi, mãe. Oi. Ele entrou. Olhou para a sala, a mesma sala de sempre. Sofá velho de tecido marrom. Televisão de tubo em cima da mesinha de madeira. Cortina florida que eu mesma tinha costurado há 15 anos. Trouxe refrigerante, ele disse, levantando a sacola. Guaraná, 2 litros. Obrigada. Silêncio estranho. Senta, a comida já tá na mesa. Ele sentou. Olhou para o prato, para o arroz soltinho, feijão no ponto, bife fumegando. Cheira bem. É a mesma comida de sempre. 5 minutos depois, o interfone tocou de novo. Humberto. Ele entrou, cumprimentou a gente, sentou. Comemos em silêncio no começo. Só o barulho dos talheres no prato, do copo sendo colocado na mesa, da geladeira roncando na cozinha. Foi Humberto quem quebrou. Que comida boa, professora. Faz tempo que eu não como um feijão assim. Imagina, é comida simples. Simples é o melhor. Ele olhou para o Ricardo. E aí, Ricardo, como tá a busca por emprego? Ricardo engoliu o pedaço de bife. Devagar. Difícil. Mandei currículo para uns 20 lugares. 3 me chamaram para entrevista. Nas 3, quando descobriram que eu fui demitido da Humberto Capital, acabou a conversa. E o que você disse quando perguntaram por que foi demitido? A verdade, que cometi uma falha grave de caráter. Humberto assentiu. Pelo menos isso. Mas tô conseguindo uns freelas, consultoria pequena, planilha, análise de mercado. Paga mal, mas paga. Quanto você tá tirando por mês? Perguntei. Ele olhou para mim. Hesitou. 2.500. Mais ou menos. 2.500. Ele que ganhava 18 mil. E tá dando para viver? Tá apertado. O quarto no hotel custa 1.800. Sobra 700 para comida, passagem, roupa, mas tá dando. Você podia alugar um quarto em República. Sairia mais barato. Eu sei, tô procurando. Voltamos a comer. Depois do almoço, lavei a louça. Ricardo ofereceu ajuda. Aceitei. Ele secava os pratos enquanto eu lavava. Mãe! Fala. Obrigado por ter me dado essa chance. Olhei para ele, as mãos dele segurando o pano de prato. Mãos que eu lembrava pequenas, segurando a minha para atravessar a rua. Não me agradeça ainda. Você tem muito o que provar. Eu sei. E Ricardo? Sim? Se você vier aqui esperando que eu fique com pena e deixe você morar de novo, desiste. Não vai acontecer. Ele parou. Olhou para mim. Eu não vim para isso, mãe. Eu vim porque eu preciso aprender a ser gente de novo. E só a senhora pode me ensinar. Não respondi. Terminei de lavar a louça. Humberto foi embora às 3. Ricardo ficou mais meia hora. Conversamos pouco. Ele perguntou da saúde. Eu disse que estava bem. Ele falou que ia embora porque tinha que terminar uma planilha para entregar na segunda. Foi. Os domingos seguintes foram parecidos. Ele chegava meio-dia em ponto. Sempre trazia alguma coisa. Refrigerante, um pacote de bolacha. Uma vez trouxe flores, margaridas brancas que ele comprou na feira por R$ 10. Comíamos. Conversávamos pouco. Ele ajudava na louça. Ia embora às 3, 3:30. Nada de grande, nada de dramático. Mas alguma coisa estava mudando. Na quinta semana, ele chegou diferente, sorrindo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Consegui um emprego fixo. Verdade? Verdade. Numa empresa de contabilidade no Brás. Analista financeiro pleno. Salário: R$ 5.200. 5.000. Menos de 1/3 do que ganhava antes. E você aceitou? Aceitei na hora. Ele sentou. Mãe, eu aprendi uma coisa nesses 2 meses. Trabalho digno não é sobre salário. É sobre acordar de manhã e não ter vergonha do que você faz. Olhei para ele. Tinha sinceridade nos olhos. Quando você começa? Segunda-feira. Parabéns. Comemos. Dessa vez com conversa mais leve. Ele contou sobre a entrevista. Sobre o chefe, um senhor de 50 anos que tinha começado como office boy. Sobre o escritório pequeno, 3 salas,
10 funcionários. É humilde, mãe, mas é honesto. Depois do almoço, ele ficou um pouco mais. Sentamos na sala. Ele olhava para a televisão velha. Essa TV deve ter uns 20 anos. 23. Comprei quando você entrou na escola. Ainda funciona? Funciona. Imagem boa. Som bom. Não vejo motivo para trocar. Ele ficou quieto, pensativo. Mãe, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca comprou nada para você? Tipo, uma TV nova, um sofá novo, roupa melhor. Olhei para ele. Porque eu tinha conta para pagar, tinha um filho para criar, tinha prioridade. Mas agora que a dívida acabou, agora que eu não tô mais drenando seu dinheiro, agora eu tô aprendendo a viver sem a dívida, sem a pressão. É estranho, sabe? Passou tanto tempo que eu me acostumei. Ele olhou para o chão. Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca pensei que cada real que você me dava era um real que você tirava de você. Não era tirar, era escolher. Eu escolhia você. Mesmo quando eu não merecia. Principalmente quando você não merecia. Ficamos em silêncio. 2 semanas depois, ele apareceu com uma caixa debaixo do braço. O que é isso? Abre. Abri. Dentro tinha uma TV, pequena, 24 polegadas, smart. Ricardo. Mãe, eu sei que a senhora disse que não precisa, mas eu preciso. Preciso poder fazer alguma coisa por você, mesmo que seja pequeno. Isso deve ter custado uns R$ 500. 800, mas estava na promoção, e eu recebi o primeiro salário. Queria gastar com a senhora. Fiquei olhando para a TV, para ele, de volta para a TV. Não vou aceitar se for para você ficar sem comer. Não vou ficar, eu juro. Fiz as contas. Sobrou. Aceitei. Ele mesmo instalou. Tirou a velha, colocou a nova, ensinou a mexer no controle, a procurar Netflix, YouTube, essas coisas. Agora a senhora pode assistir série, filme, o que quiser. Quando ele foi embora naquele dia, liguei a TV. Fiquei trocando de canal. Tinha 200 canais. Não sabia qual escolher. Acabei desligando. Fui para a cozinha fazer café. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Uma rachadura pequena no gelo que eu tinha colocado em volta do coração. No domingo seguinte, ele chegou com novidade de novo. Achei uma república. 3 pessoas, quarto individual, banheiro compartilhado, R$ 800 por mês, na Muca. Quando você se muda? Semana que vem. Queria saber se a senhora pode me ajudar com uma coisa. Corpo ficou tenso. Não é dinheiro, ele disse rápido. Tem umas coisas minhas aqui, no quarto. Livros, roupa velha, umas caixas que eu deixei quando saí. Posso levar? Pode. Depois do almoço, subimos para o quarto dele. Eu não entrava ali fazia meses. Tava tudo do jeito que ele deixou. Cama arrumada. Pôster do Corinthians na parede. Estante com livros de faculdade. Ele abriu o armário. Tinha umas 5 caixas de papelão empilhadas. Isso tudo é seu? É, coisa da faculdade. Roupa que não serve mais. Foto antiga. A gente começou a descer as caixas. Na terceira, a tampa abriu. Caiu uma foto no chão. Peguei. Era a gente. Eu e ele. Ele devia ter uns 8 anos. Tava abraçado em mim na frente da escola. Primeiro dia de aula. Eu lembro desse dia, ele disse baixinho. Eu tava com medo, não queria entrar. A senhora ficou comigo até o sinal bater. Você chorou tanto que a professora deixou eu ficar mais 10 minutos. E a senhora perdeu o ônibus por minha causa. Chegou atrasada no trabalho. Olhei para a foto, para o meu filho pequeno, sorrindo, feliz. Onde foi que eu errei, mãe? Levantei os olhos. Como assim? Eu era aquele menino que te amava, que te admirava, que queria ser igual a você quando crescesse. E virei aquilo, virei aquela pessoa que te humilhou. Você não errou, eu errei. A senhora não errou nada. Errei sim, te dei tudo. E com isso te ensinei que você merecia tudo sem esforço. Te protegi tanto que você não aprendeu a se proteger sozinho, a valorizar as coisas. Mãe! Mas você também errou, Ricardo.
Errou quando escolheu ter vergonha de mim, quando escolheu a aparência em vez da verdade, quando escolheu você em vez de nós. Ele se sentou na cama, cabeça baixa. Eu não sei se eu mereço seu perdão. Provavelmente não merece. Ele olhou para mim, surpreso. Mas eu vou te perdoar mesmo assim. Sabe por quê? Por quê? Porque perdão não é sobre merecer, é sobre libertar. Eu tô cansada de carregar essa raiva, esse peso. Tô cansada de acordar de manhã e lembrar da sua cara naquele lobby. Então eu vou te perdoar. Não por você, por mim. Lágrimas escorriam no rosto dele. Mas perdoar não é esquecer, continuei. Não é voltar para o que era antes. É construir uma coisa nova, diferente, mais verdadeira. Eu quero isso. Eu juro que eu quero. Então prova. Ele levantou, me abraçou, forte, daquele jeito que criança abraça a mãe, com desespero, com medo de soltar, e eu abracei de volta. Pela primeira vez em 3 meses, eu abracei meu filho. Choramos os dois ali, no quarto velho, cercado de caixa e lembrança. Quando soltamos, limpei o rosto. Ele limpou o dele. Vamos descer essas caixas? Vamos. Levamos tudo para o carro do Uber que ele tinha chamado. 6 caixas. Uma mala de roupa. Antes de entrar no carro, ele virou para mim. Semana que vem eu vou trazer o contrato. O do empréstimo. Preenchido. Assinado. Com a data do primeiro pagamento. Quando vai ser? Mês que vem. Vou te pagar R$ 200 por mês. Vai levar 8 anos para quitar, mas vai ser quitado. E se você não conseguir pagar algum mês? Eu aviso antes. E a gente renegocia, mas com transparência, com verdade. Acenei com a cabeça. Até domingo, mãe. Até domingo, filho. Ele entrou no carro. Partiu. Fiquei na calçada olhando o carro sumir na esquina. A vizinha, Dona Cida, estava na janela. Acenou. Ele voltou, né, Lourdes? Voltou, mas diferente. Graças a Deus. Filho é assim mesmo. Machuca a gente, mas sempre é filho. Voltei para dentro. A casa estava silenciosa. Vazia de novo, mas a solidão era diferente agora. Não era abandono, era espaço. Espaço para respirar, para existir, para ser Lourdes, não só mãe. Sentei no sofá. Liguei a TV nova. Tinha uma série sobre uma professora aposentada que viajava pelo Brasil. Apertei play. Assisti 2 episódios, tomei chá, comi biscoito. Às 9 da noite, recebi mensagem. Ricardo. Mãe, cheguei na República. Tá simples, mas tá bom. Obrigado por tudo hoje. Obrigado por me perdoar. Vou passar o resto da vida tentando ser o filho que a senhora merece. Respondi. Não seja o filho que eu mereço. Seja o homem que você merece ser. 3 pontinhos. Ele digitava. Ricardo. Vou tentar. Te amo, mãe. Olhei para a mensagem. Fazia anos que ele não dizia isso. Escrevi de volta. Também te amo, filho. 3 palavras. Simples, verdadeiras. Desliguei o celular. Desliguei a TV. Fui dormir. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. Sem acordar, sem pesadelo, sem aperto no peito. Porque mesmo que o caminho fosse longo, mesmo que ainda tivesse dor, mesmo que a confiança demorasse anos para reconstruir, uma coisa eu sabia. Eu tinha meu filho de volta. Não o filho perfeito. Não o filho que eu sonhei. Mas o filho real. Quebrado. Tentando consertar. E por enquanto, isso era suficiente. 6 meses passaram. 6 meses de domingos. 24 almoços. 24 vezes que Ricardo tocou o interfone 12:00 em ponto. Nem uma vez ele atrasou. Nenhuma vez ele faltou. E a cada domingo, alguma coisa pequena mudava. No 3º mês, ele parou de trazer refrigerante. Começou a trazer sobremesa. Pudim de padaria. Gelatina. Uma vez trouxe um bolo de chocolate que ele mesmo tinha feito na República. Tava torto, meio cru no meio, mas ele tinha feito. Ficou horrível, né? Ele riu envergonhado. Ficou uma bosta, respondi. Mas vamos comer assim mesmo. Comemos, rimos, e aquilo era mais gostoso que qualquer bolo perfeito.
No quarto mês, ele começou a chegar mais cedo. 11h30. 11. Uma vez chegou às 10, pedindo para ajudar a cozinhar. Você sabe cozinhar? Perguntei. Não, mas quero aprender. Ensinei a fazer arroz, a temperar o feijão, a fritar bife sem queimar. Ele errou tudo nas primeiras vezes. Arroz empapou, feijão ficou sem sal, bife virou sola de sapato. Mas ele não desistiu. Voltava no domingo seguinte, tentando de novo. No quinto mês, ele me pagou a primeira parcela do empréstimo. R$ 200 em dinheiro vivo, dentro de um envelope branco. Faltam 115 parcelas, ele disse. Mas essa aqui é a primeira, a mais importante. Guardei o dinheiro numa caixinha de metal que ficava em cima do armário do quarto. A mesma caixa onde eu guardava as economias quando ele era criança. No sexto mês, ele apareceu com notícia. Fui promovido. Como assim? Analista sênior. O chefe disse que eu tenho se destacado, que sou pontual, dedicado, honesto. Salário novo, R$ 7.400. 7.400. Ainda longe dos 18.000 de antes, mas mais que o dobro do que tinha começado. Parabéns, filho. E tem mais uma coisa. O quê? Vou aumentar a parcela, de 200 para 400 por mês. Assim quito em menos tempo. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Não é sobre o dinheiro, mãe. É sobre mostrar que eu levo a sério. Que palavra tem valor? Naquele domingo, depois do almoço, a gente sentou na varanda, tomando café, olhando a rua. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me perdoou de verdade? Ou ainda tem raiva? Pensei antes de responder. Ainda tem dia que eu lembro, que eu vejo sua cara naquele lobby, que eu ouço você me chamando de louca, e dói. Dói como no primeiro dia. Ele abaixou a cabeça. Mas, continuei, também tem dia que eu olho para você agora, para o homem que você está tentando ser, e vejo progresso, vejo esforço, vejo verdade, e nesses dias a raiva diminui. Quanto tempo vai levar para a raiva ir embora completamente? Não sei. Talvez nunca vá. Talvez ela fique ali, pequena, no fundo, me lembrando do que aconteceu, do que não pode acontecer de novo. Eu entendo. Mas sabe o que importa? O quê? Que hoje, quando eu olho para você, a primeira coisa que eu sinto não é mais raiva, é esperança. Ele olhou para mim, os olhos marejados. Obrigado, mãe. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, quando eu já tinha desistido. 2 semanas depois, na quinta-feira à tarde, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Professora Lourdes? Sim. Aqui é da Secretaria de Educação do Estado. Estamos entrando em contato porque a senhora foi indicada para receber uma homenagem no evento dos 50 anos do Magistério Público. A cerimônia será no dia 15 de outubro, às 19 horas, no Teatro Municipal. A senhora confirma a presença? Fiquei sem resposta. Alô, professora? Sim, eu confirmo. Perfeito. Estaremos enviando o convite físico pelos correios. A senhora pode levar um acompanhante. Obrigada. Desliguei. Uma homenagem. 50 anos de magistério. Eu tinha me aposentado fazia 12 anos, mas o tempo de serviço total era 43. Contando os anos de estagiária, dava 50. Não sabia quem tinha me indicado, mas ia. No domingo, contei para o Ricardo. Que orgulho, mãe, você merece. É só uma homenagem pequena, várias professoras vão receber. Não importa, é reconhecimento. Você vai? Vou. Posso ir com você? Olhei para ele. Você quer ir? Quero, se a senhora deixar. Então pode vir. 15 de outubro chegou. Uma quinta-feira fria de primavera. Passei a tarde me arrumando. Coloquei o vestido azul marinho que eu usava em casamento. O sapato de salto baixo preto. Prendi o cabelo num coque elegante. Passei batom vermelho. Às 6h30, Ricardo chegou. Terno preto, gravata azul, cabelo penteado, sapato brilhando. Nossa, mãe, a senhora tá linda. Você também tá bonito. Pegamos um Uber.
25 minutos até o centro. O Teatro Municipal estava iluminado. Tapete vermelho na entrada, fotógrafos, gente de roupa elegante entrando. Ricardo ofereceu o braço. Aceitei. Entramos juntos. O saguão era grandioso, lustre de cristal, escadaria de mármore, quadros nas paredes. Nunca entrei aqui, murmurei. Nem eu. Procuramos nossos lugares. Plateia, fileira G, poltronas 15 e 16, sentamos. O teatro foi enchendo. Professores, diretores, secretários de educação. Às 7 em ponto, as luzes apagaram. Começou. Um vídeo. Imagens antigas de escolas públicas, crianças uniformizadas, professoras na lousa. Narração emocionante sobre a importância do magistério. Depois começaram a chamar os homenageados, um por um. Subiam ao palco, recebiam uma placa, tiravam foto. Quando chamaram meu nome, o coração disparou. Maria de Lourdes da Silva, 43 anos de dedicação ao ensino fundamental, professora que alfabetizou mais de 2.000 alunos na zona leste de São Paulo. Levantei. Ricardo apertou minha mão antes de eu sair. Subi ao palco. As luzes ofuscavam. A plateia era um borrão de rostos. Recebi a placa, dourada, com meu nome gravado. O apresentador me entregou o microfone. Professora Lourdes, gostaria de dizer algumas palavras? Não tinha preparado nada, mas olhei para a plateia, para o Ricardo sentado lá embaixo, olhando para mim, e falei. Eu não esperava por isso. Passei a vida inteira achando que meu trabalho era pequeno, insignificante. Eu era só mais uma professora de escola pública numa cidade enorme. Pausa. Mas hoje eu entendo que não existe trabalho pequeno quando se trata de educar. Cada criança que aprendeu a ler comigo, cada criança que eu ensinei a somar, a escrever o nome, cada uma dessas crianças levou um pedaço de mim para o mundo. Olhei para o Ricardo. E algumas dessas crianças se tornaram empresários, médicos, advogados, mães, pais, pessoas de bem. Voz embargada. Então, obrigada. Obrigada por esse reconhecimento. Obrigada por lembrarem que professor importa, que educação importa, que a gente pode não ficar rico fazendo isso, mas a gente fica rico de outro jeito, do jeito que importa. Aplausos. Fortes, longos. Desci do palco. Voltei para o meu lugar. Ricardo estava chorando. Mãe, você foi perfeita. Tava nervosa. Não pareceu. Quando a cerimônia acabou, saímos. Fomos a pé até uma padaria perto da Praça da Sé. Pedimos café com leite e pão na chapa. Mãe, eu quero te contar uma coisa. Fala. Hoje de manhã, antes de vir te buscar, eu passei na frente do prédio, o Humberto Tower. Por quê? Porque eu precisava olhar para aquele lugar e sentir o que eu sentia. E o que você sentiu? Vergonha, mas não de você, de mim, de quem eu era, do que eu fiz naquele lugar. Ele mexia no café, olhando para a xícara. E sabe o que mais eu senti? O quê? Gratidão. Porque se eu não tivesse perdido tudo naquele dia, eu nunca teria me encontrado de verdade. Você acha que precisava perder tudo para aprender? Acho. Porque enquanto eu tinha dinheiro, status, mentira, eu estava confortável demais na ilusão. Só quando tirou tudo é que eu enxerguei quem eu realmente era, e era horrível. E quem você é agora? Ele pensou. Alguém tentando, alguém que erra, mas que admite, alguém que tem dívida, mas que paga, alguém que tem mãe e não tem vergonha dela. Sorri. Isso já é muito. Voltamos para casa, era quase meia-noite. Ricardo me deixou no portão. Mãe, posso te abraçar? Pode. Ele me abraçou, forte, demorado. Eu te amo. E vou passar o resto da vida mostrando isso. Não só falando. Eu sei, filho. Soltou. Entrou no Uber. Foi embora. Entrei em casa. Liguei a luz da sala. Coloquei a placa em cima da estante. Ao lado da foto antiga. Eu e Ricardo no primeiro dia de aula. 2 versões dele. O menino que me amava. O homem que me machucou. E agora, o homem que estava tentando de novo. Sentei no sofá. Peguei o celular. Tinha mensagem.
Humberto. Professora, soube da homenagem. Merecidíssimo. Parabéns. E obrigado por ter me ensinado que dignidade não tem preço. Respondi. Obrigado por ter me ensinado que bondade volta. Às vezes demora, mas volta. Coloquei o celular de lado. Olhei para casa. Pequena, simples, nada luxuosa. Mas era minha, quitada, sem dívida, sem peso. E pela primeira vez em décadas, eu não estava planejando o próximo sacrifício. Não estava calculando quanto faltava. Não estava carregando ninguém nas costas. Estava livre. Livre para viver. Para respirar. Para ser só Lourdes. Não a professora Lourdes. Não a mãe Lourdes. Só Lourdes. E isso era bom. 3 meses depois, era domingo de novo. Natal. Ricardo chegou às 11 como sempre. Trazia uma sacola grande. O que é isso? Presente. Ricardo, a gente combinou. Eu sei, nada de presente caro. Isso não é caro. Abre. Abri. Dentro tinha um álbum de fotos. Capa de couro marrom. Costurado à mão. O que é? Abre, repetiu. Abri. A primeira página tinha a foto do primeiro dia de aula. Eu e ele. Ampliada. Colorida. Embaixo, escrito à mão. Onde tudo começou. Virei a página. Fotos da infância dele. Festa de aniversário, formatura do fundamental, viagem pra praia que a gente fez uma vez, só nós dois. Virei outra página. Fotos mais recentes. Dele na República, no trabalho novo, num churrasco com os colegas. E na última página, uma foto que eu não conhecia. Era de 2 domingos atrás. Eu na cozinha, de costas, mexendo a panela. Ele tinha tirado escondido. Embaixo, escrito, onde tudo recomeçou. Fechei o álbum. Olhei para ele. Gostou? Gostei. Fiz questão de colocar as 2 fases, o antes e o depois, porque faz parte da história. A história completa. Obrigada, filho. Passei o Natal com ele. Comemos, rimos, assistimos filme ruim na TV. Às 7 da noite, ele se levantou. Vou indo, mãe. Amanhã trabalho cedo. Tá bom. Na porta ele virou. Mãe? Oi? Eu quitei. Como assim? O empréstimo, os 23 mil. Quitei tudo hoje. Adiantei as parcelas, tá aqui. Tirou um envelope do bolso. Contrato quitado, assinado pelo Humberto como testemunha. Peguei o envelope, abri. Lá tava. Quitado, em letras vermelhas. Mas você não precisava adiantar. Precisava sim. Porque enquanto eu devia, eu não estava livre. E eu quero começar o ano livre. Livre de dívida, livre de culpa. Livre para construir coisa nova. Guardei o envelope. Abracei meu filho. Eu tenho muito orgulho de você. Obrigado por não ter desistido. Soltei. Ele saiu. Fechei a porta. Fui até o quarto. Abri a gaveta onde eu guardava documentos importantes. Coloquei o contrato quitado lá dentro. Ao lado, estava o contrato original, o de 5 anos atrás. Amarelado. Amassado. Peguei os 2, coloquei lado a lado na cama. Um representava a dor, o outro, a cura. Um representava quem ele era, o outro, quem ele tinha se tornado. Guardei os 2, porque os 2 faziam parte da história. Deitei, apaguei a luz. No escuro, pensei em tudo. No lobby, na humilhação, na dor. Mas também pensei nos domingos, nas conversas, no bolo torto, na TV nova, no álbum de fotos, e percebi uma coisa. A dor não tinha ido embora completamente. Provavelmente nunca iria, mas tinha perdido o poder. Porque agora, quando eu pensava no Ricardo, a primeira coisa que vinha na cabeça não era mais a traição, era a tentativa. E isso era suficiente. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 1 ano, dormi sem aperto no peito. Porque perdoar não era esquecer, era soltar. E eu tinha finalmente soltado.